Meus amados irmãos, Salmo 91 é aquele salmo que muitas pessoas o colocam bem aberto, né, na sala, para trazer proteção, para que nenhum mal, que nada aconteça de ruim. É assim que acontece na maioria dos casos. Se você tem uma predileção pelo Salmo 91 e o deixa aberto na sua sala, não tem nenhum problema. O problema está em você acreditar que pelo simples fato de colocá-lo aberto na sua sala, nenhum mal chegará até você, você estará completamente imune a qualquer problema. Isso seria uma superstição. Isso não preenche, na verdade, aquilo que o texto quer trazer ao nosso coração e à nossa vida. A sua importância, ela é minimizada como quando fazemos tais coisas. Um grande autor chamado Charles Swindoll, ele diz que esse salmo, ele é um salmo muito importante, porque ele é um salmo de batalha, de peleja, de guerra. É um salmo de guerra. E quando eu penso que esse salmo, ele tem no seu contexto, de fato, lutas, batalhas espirituais, eu chego à conclusão que esse salmo, ele é um salmo pertinente, ele é um salmo para os nossos dias, para o nosso momento, e diria até mais, para toda a nossa vida. Por quê? Nós sempre estamos vivenciando algum tipo de luta, de batalha. E todos nós, não importa se sejam elas nitidamente espirituais, não importa se seja alguma batalha em termos de um problema de saúde, não importa, ou familiar, nós estamos sempre enfrentando algum tipo de batalha ou luta. Portanto, o texto vai falar justamente sobre questões assim, e vai nos dizer que nós temos uma grande proteção, uma proteção infalível para todos os momentos, para todas as horas, e essa proteção, ela reside em Deus, no nosso Deus, revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? E quando eu olho para o texto diz da seguinte forma: o que habita no esconderijo do Altíssimo. É a primeira parte do versículo 1. E aqui vai aparecer para nós o verbo habitar, aquele que habita. O texto está querendo dizer que aquele que permanece. A habitação aqui traz a ideia de uma permanência, de alguém que, na verdade, não sai daquele ambiente, alguém que vive ali, então que permanece. E uma das marcas do verdadeiro cristão, do eleito, é a sua permanência em Deus. Ele é alguém que, por mais que venham vendavais, tempestades, problemas, dissabores, ele nunca deixa a presença do Senhor, ele não tenta escapar, porque ele permanece. E eu falo para pessoas aqui nesta manhã, que eu conheço a maioria delas, eu sei que elas são pessoas que permanecem. E o texto então nos fala, irmãos, que o que habita não em qualquer lugar, mas aquele que habita no esconderijo. E o esconderijo fala de um lugar íntimo, de proteção, um lugar da mais inteira proteção. E essa proteção, ela está justamente na pessoa do Altíssimo. O termo Altíssimo na língua hebraica é Elion, é um nome para Deus, Elion. Então é o Altíssimo. É aquele Deus elevado, o Criador de todas as coisas. Então o texto está nos dizendo que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Se a sombra nos traz um frescor em dias de sol mais intenso, eu diria para você que existe uma sombra superior a qualquer uma outra, e essa sombra é a sombra do Altíssimo, ou seja, é a sombra daquele Deus que é onipotente. E quando eu falo que esse Deus é onipotente, eu estou dizendo que ele é o todo-poderoso, né? E quando eu penso em todo-poderoso, eu sei que você sabe, assim como eu, qual é o nome que nós lembramos para Deus? El
Shaddai, o Todo-Poderoso. Então aqui a ideia é a ideia de Shaddai, o Todo-Poderoso. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele está protegido, ele está guardado por esse Deus que não foi feito por mãos humanas. Não é um Deus que é fruto da criatividade das pessoas, mas ele é, na verdade, o Deus que criou todas as coisas, o poderoso, o onipotente, aquele que governa a nossa vida, a nossa história. E isso é, de fato, irmãos, tranquilizador ao nosso coração. Não sabemos quem é o autor do Salmo 91. Não sabemos. Alguns até supõem que pudesse ser Moisés, porque ele escreveu o Salmo 90, mas não há como responder isso de forma segura. Mas uma coisa nós sabemos: nós temos a presença de um Deus que nos guarda ininterruptamente. Ele está a nos proteger e a nos guardar. E quando a gente olha para o texto vai dizer assim no versículo número 2, diz ao Senhor, meu refúgio, ou seja, meu descanso, meu lugar de proteção e descanso, para onde eu me refugio, para onde eu vou, quando as lutas são mais intensas. E diz mais, diz comigo, meu refúgio e meu baluarte, ele é a minha torre forte, ele é a minha torre forte, ele é a minha cidadela, ele é, na verdade... Obrigado. Desliga, por favor. Ele é a minha fortaleza. E quando nós pensamos em fortaleza, irmãos, nós pensamos, baluarte dá essa ideia, uma fortaleza inexpugnável. Sabe o que quer dizer isso, gente? Uma fortaleza que não pode ser invadida nem tomada. Então veja o grau, a imagem que o salmista quer trazer para nos mostrar como nós estamos protegidos por Deus, mesmo em dias como os nossos, onde nós nos sentimos por vezes abalados por tantos problemas, problemas emocionais, problemas financeiros, crise econômica, enfim, a perda dos nossos valores que já não estão mais presentes na sociedade, tudo isso que nos apavora, nos preocupa em relação às próximas gerações, aos nossos filhos, aos nossos netos. Quando nós pensamos em tudo isso, a gente recobra as forças, porque a gente sabe que nós temos um Deus. Nós sabemos que temos um Deus, que Ele é forte, que Ele é poderoso e que Ele governa todas as coisas. Quando nós pensamos, ou que a nossa vida, ou que a história, ou que a sociedade, que tudo esteja indo de mal a pior e que não vai haver mais solução, o nosso Deus continua sendo a última palavra. Ele reina, Ele sustenta todas as coisas e o crente pode confiar. E aí eu preciso explicar uma coisa a vocês. Muita gente, quando olha para esse salmo, a pessoa pensa mais ou menos assim: esse salmo está dizendo que Deus, Ele é a proteção contra todas as coisas, de forma que nada de difícil vai acontecer comigo, de nenhum problema vai me acometer. Não! O que o texto quer mostrar para nós, e só assim ele faz sentido, é que o nosso Deus, Ele é a nossa proteção em meio às batalhas da vida. O nosso Deus é a nossa proteção em meio às crises que nós também experimentamos, sejam elas de sua natureza que for, mas nós sabemos que Deus, Ele é a nossa grande força. Então, é como se nós lembrássemos, por exemplo, de Daniel na cova dos leões. Ele não foi liberto, livre, antes de entrar na cova dos leões. Ele precisou vivenciar aquela experiência. Sadraque, Mesaque e Abdenego também precisaram o quê, gente? Viver a realidade da fornalha ardente. Ou seja, mas Deus estava com eles, o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, numa chamada teofania,
quando o Senhor aparece antes de ter nascido do ventre de Maria, se chama teofania, o Senhor estava com eles lá, a protegê-los, a guardá-los, mas dentro da fornalha. E talvez alguns de nós, talvez eu ou você, já tenhamos vivido algum momento muito difícil na história, que nós pensamos mais ou menos assim: como vou sair dessa? Mas nós tivemos o privilégio de ver que Deus não se ausentou em meio à nossa luta, ao nosso problema. Deus esteve conosco, nos abençoando, nos fortificando em meio a tudo aquilo que nós vivenciamos numa hora tão avessa como eu estou me referindo aqui. E quando a gente olha para o texto vai dizer assim, versículo de número 2, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu. Quando ele fala Deus meu, é como se ele dissesse Deus que eu conheço. Deus que eu não sei apenas de ouvir falar, mas Deus com o qual eu tenho experiência com Ele. Deus que eu sigo desde a minha mais tenra idade. Deus do meu povo, Deus da minha gente, mas Ele é acima de tudo meu Deus, porque eu sei quem Ele é. E ele diz mais, Deus em quem confio. A sua confiança não estava em nenhum outro. Por isso, quando eu vejo igrejas dizendo que o seu Deus é mais forte do que o da outra igreja, dá vontade de falar, quanta asneira, quanta bobagem. Venha para cá, porque só aqui você vai ser curado, porque aqui tem poder, lá não tem poder. Meus irmãos, o Deus que a gente acredita e confia, Ele há de nos abençoar e nos curar, onde quer que nós estejamos. Senão Ele não seria Deus. O Deus da Bíblia, o Deus revelado, seria um Deus apequenado. O Deus de uma denominação apenas, de uma igreja local, talvez. Não, o nosso Deus, Ele é poderoso, Criador dos céus e da terra, é o grande governador de toda a criação. E aí o texto vai mostrar para nós agora que existe uma participação desse Deus tão ativa na nossa vida, que Ele vai nos livrar, como diz o versículo 3, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. O que significa dizer, meus irmãos, que Ele vai nos livrar daqueles momentos inesperados, momentos inusitados, momentos de surpresa. Porque nós, por vezes, irmãos, temos inteligência, e temos isso, para nos precaver de uma série de problemas. É assim ou não é assim? A gente procura guardar um dinheiro para o dia mais difícil, a gente procura ter uma certa organização familiar, quando a gente vai dormir, confere se a porta está fechada ou não está fechada. Não é assim que a gente age? É. Mas existem momentos, queridos, que nós não temos como nos precaver. Existem situações inesperadas. É o laço do passarinheiro. É a armadilha contra nós, que nós não podemos esperar ou cercar por todos os lados, porque nós somos humanos. Nessa hora, nós precisamos reconhecer, por mais que nós sejamos adultos, por mais que nós sejamos pessoas inteligentes, por mais que nós tenhamos recursos deste mundo, mas ainda assim, o nosso poder meramente humano, ele é precário para dar conta de todas as possibilidades que podem surgir contra nós. E aí, meus amados irmãos, ele nos fala que ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que traz a nós a ideia de que as influências que vêm sobre nós, questões morais, pressões que tentam nos derrubar, Deus é poderoso também para nos livrar. Existe uma responsabilidade nossa, lógico, mas Deus é poderoso para nos livrar desses momentos.
Então, ele está querendo nos assegurar que em todas as dimensões, em todas as realidades, o nosso Deus, Ele está a nos proteger, porque nós somos os seus escolhidos, nós somos os seus eleitos. O Senhor Jesus Cristo deu a vida por mim e deu a vida por você também. E quando nós chegamos no versículo 4, o texto diz: cobrir-te-á com as suas penas. Olha que coisa. Isso nos lembra o capítulo 23 de Mateus, versículo 37. Quando o Senhor diz que quantas vezes, ele pensou em reunir os filhos de Israel como uma galinha o faz com as suas asas sobre os seus pintinhos, quando o dia é um dia de chuva. Ela corre e ela protege para que os seus pintinhos não peguem chuva. O texto quer mostrar que o nosso Deus, da mesma forma, ele queria fazer isso com Israel, e ele faz isso com todos os seus eleitos. Ele é aquele que nos protege, ele é aquele que nos guarda, é aquele que não permite que as intempéries da vida, do tempo, venham produzir a morte em nós. Por isso nós temos a certeza de que somos salvos, não por arrogância espiritual, mas pela certeza de quem Ele é, daquilo que Ele promete em Sua palavra. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. O Senhor aqui quer mostrar para mim e para você que Ele nos protege também da mesma forma que um soldado é protegido por aquele escudo enorme, sabe? Aquele escudo enorme que pega todo o seu corpo. Vocês já viram, obviamente, na televisão ou na internet. Aquele escudo também já era usado lá atrás, no passado. E era através desse escudo que os dardos inflamados não atingiam ao soldado. O Senhor está querendo dizer para mim, para você, que todas as ações contra nós, elas não frutificarão. Nós estaremos protegidos e guardados. Então esse salmo é um salmo que ele procura retratar a confiança do crente, que o crente não precisa viver constantemente apavorado com o que vai acontecer, com o que será, o que virá no futuro, como vai ser a minha vida. Nós podemos repousar e confiar. Obviamente, é claro, irmãos, eu não estou dizendo para vocês que a proposta do texto seja de inércia, de paralisação, de nós cruzarmos os braços. Não, de maneira alguma, precisamos ser muito ativos na realização dos nossos sonhos e objetivos. Mas temos a convicção que existe uma última palavra que sempre vigorará. E essa palavra é a palavra do nosso Deus. Ele é a nossa proteção. E na sequência, queridos, quando nós olhamos para o texto, ele vai dizer assim para nós: não te assustarás do terror noturno. O terror noturno fala de quê, gente? Vocês já perceberam que geralmente quando alguém fica com alguma enfermidade, ela se apresenta mais à noite? Não é assim que acontece? Você já reparou que aqueles momentos de inquietação da nossa alma, geralmente eles ocorrem na parte da noite? É a hora que o nosso coração parece que acelera, que a gente fica mais preocupado com uma coisa ou outra. Tudo isso acontece na parte da noite. São os medos da alma que surgem. Mas, ao mesmo tempo, o texto diz assim para nós: nem da seta que voa de dia. Os perigos do dia a dia, os perigos que nós enfrentamos ao sair de casa e a voltar para casa. Será que uma bala perdida vai nos atingir? Ou uma bala achada, como dizem agora? Será que nós seremos assaltados? O que pode vir a acontecer? Mas o que o texto quer mostrar quando ele fala do terror noturno e da seta que voa de dia,
Essas duas expressões não querem dizer apenas que Deus te protege na parte da noite e que Ele te protege também na parte do dia. Essa forma de escrever na literatura, na poesia hebraica, quer expressar que Deus nos protege em todo o tempo, à noite e durante o dia. Tá? É uma figura de linguagem aqui. Então, se nós olhamos dessa forma, nós sabemos que somos protegidos por Ele e podemos descansar. Versículo 6, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. É a mesma ideia do versículo de número 5, ele querendo mostrar que nós estamos protegidos em todos os momentos e instantes da nossa vida. Versículo 7, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. As estratégias que você toma, elas são importantes. Precisamos ter estratégias. Mas a coisa mais importante que eu preciso saber é que Deus me protege além daquilo que eu, de forma inteligente, consigo prever. Ou seja, Deus é quem realmente me protege de maneira cabal. E essa expressão, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, é uma expressão também comum dentro da poesia hebraica. Mas a intenção aqui, sabe qual é, queridos? Não é dizer se são 10, se são 15, se são 20 mil, mas é uma maneira de escrever para reforçar, sabe o quê? Que a proteção da nossa vida é uma proteção o quê? Pessoal. Ainda que 1000, 10.000, 15.000, 100.000 caiam, Deus protege a cada um de seus filhos. Ele tem um cuidado particular conosco. Ele sabe o que eu estou vivendo nesta manhã. Minhas preocupações, meus temores. Ele sabe também o que você está sentindo, você que está sentado nesta manhã aqui na Betel. E ele quer dizer o seguinte, olha, pode cair muita gente de um lado, pode cair muita gente do outro lado, mas uma coisa você precisa entender, você é meu escolhido, você é precioso para mim, e eu te protejo, e eu te guardo pessoalmente, singularmente. É você que eu estou protegendo. Então veja a experiência desse salmista. Ele está retratando experiências dele, mas que também são experiências de todos nós. E na sequência o texto vai dizer, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. A nossa maneira de ver as coisas hoje é sempre de muita misericórdia, não é? Não, deixa para lá. Ele me fez o mal, mas tudo bem. Ela me fez o mal, mas tudo bem. A visão nossa é de uma graça que vai para além da compreensão das Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia preconiza a justiça. Então, se alguém fez o mal a nós, essa pessoa precisa, de fato, pagar pelo que fez. Na justiça, é claro, não faremos justiça com as próprias mãos? É evidente que não. Nós vamos orar para que ela seja alcançada por Cristo e se converta. É lógico, nós queremos que as pessoas sejam salvas, então pregamos o Evangelho, desejamos que elas sejam salvas. Mas uma coisa, nós veremos, a palavra de Deus nos diz, o castigo dos ímpios. Ou seja, haverá uma paga para a maldade que é cometida contra nós. Será reparada. E isso para nós é um pouco difícil de entender, porque nós temos uma visão da graça, que por vezes despreza um tanto quanto esses textos do Antigo Testamento e até do Novo, que falam sobre justiça. Por isso o nosso mundo é tão condescendente com as mazelas, com os males que são causados, com as perversidades. E isso não é bíblico. E na sequência ele vai dizer assim,
Olhe comigo. Pois disseste, versículo 9, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Ou seja, a ênfase aqui recai mais uma vez sobre a proteção divina. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Aqui a ideia é uma ideia de que Deus é aquele que sempre saberá produzir, fabricar o antídoto para tudo que vier contra nós. Para todo problema, Deus tem a solução. Então o texto quer mostrar para nós justamente isso. Deus tem a condição de fabricar o antídoto sobre tudo que vier contra a minha vida e contra a tua vida também. Por isso ele fala que praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Nós não devemos ficar pedindo que os anjos venham, sabe? Nem tampouco orar a anjos. Tem gente que ora a anjos. Mas o que nós precisamos estar seguros é que os anjos são seres, ou seja, são servos, ministros de Deus para agir em favor da nossa vida. Tá? Porque a nossa luta não é contra... A nossa luta é sobrenatural, é uma luta espiritual. E para lutar contra essas entidades, contra esses seres, nós precisamos de uma proteção espiritual. E por isso a palavra do Senhor diz que esses anjos ministradores, eles estão a nos proteger, e eles estão também a nos guardar. Eu conheço diversas histórias muito curiosas, talvez até vocês pudessem não acreditar se eu as contasse aqui. Mas são histórias que, de fato, transmitem a ideia de anjos cuidando de pessoas. Quer você queira ou não creia, mas está na Bíblia Sagrada.